Boa tarde, crianças, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula é de história, né? É a PET volume 7, semana 1. Então, as páginas são 56, 57 e 58. E hoje nós vamos estar falando sobre migração, imigração e emigração. Então, a tia Sônia vai estar explicando aí para vocês. Migração. Migração é um processo que se estabelece a partir da mobilidade populacional pelo espaço geográfico, ou seja, é o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico, quando há mudança de residência física, tá? É o fato de um indivíduo sair de um lugar e morar em outro, tá? Então, queridos, vamos entender os termos de uma vez por todas: migração, imigração e emigração. Então, tá. Normalmente, o termo migração pode ser empregado quando a migração ocorre dentro de um país e quando a migração ocorre para outro país, certo? Então, o termo imigrante, ele basicamente é utilizado para identificar aquele indivíduo que faz a migração interna, ou seja, a migração dentro de um país. Exemplo: um indivíduo, ele sai de Goiás e vai morar no estado de São Paulo. Ele é, portanto, um imigrante que fez uma migração interna, tá? Mas quando esse indivíduo faz uma migração internacional, ou seja, ele muda de país, aí os termos mudam de figura também, tá? Então, vai ser emigração, é quando esse indivíduo sai de um país, tá? Então, ele será um emigrante para o Brasil, porque ele saiu dali, tá? E foi morar em outro país. Então, ele será um imigrante naquele país que ele está recebendo, tá? Que ele vai morar, tá? Então, emigração. Quando eu saio do Brasil, eu sou um emigrante. Quando eu chego nos Estados Unidos, lugar onde eu vou morar, onde eu vou ter residência, então eu vou ser um imigrante, tá? Então, o termo imigrante e emigrante só podem ser aplicados a indivíduos que fazem imigração internacionais, ou seja, ele sai de um país e vai para outro, tá? Então, era essa explicação que a tia Sônia queria dar para vocês. Eu acho que ficou bem claro, né? O que é migração, o que é imigração e o que é emigração, tá? Então, aqui a tia Sônia vai estar explicando para vocês a apostila. Ó, emigrar, deixar o país, sair da pátria. Imigrar, entrar em um país estrangeiro para nele morar, certo? Então, foi o que a tia Sônia explicou ali. Então, aqui, ó, migração. A migração é uma movimentação de pessoas de um país para outro ou de uma região para outra, dentro do próprio país. Imigração. A imigração é um movimento de entrada de pessoas num país estrangeiro para aí se estabelecer, fixar residências e trabalhar. A imigração é um movimento de saída de pessoa do seu país de origem para se estabelecer, fixar a residência e trabalhar em algum país estrangeiro. As migrações ou movimentos migratórios podem acontecer por várias razões, envolvendo desde causas naturais, como fenômenos atmosféricos, chuva, intensas, furacões, até causas sociais, como guerra, crise econômica, entre outras. Em geral, as migrações costumam acontecer quando há algum tipo de insatisfação desencadeada na região de origem, seja ela pessoal, como o desejo de uma viagem, seja algo ocasionado por fatores externos, como a falta de oportunidades e pobreza extrema. Então, aqui, ó, na letra 1, vocês vão colocar, se
Aqui, ó, os portugueses saíram de Portugal em 1950. Se vocês achar que isso aqui é imigração, vocês põem I. Se vocês achar que é migração, vocês põem M. E se vocês achar que é emigração, vocês põem I, tá? E assim com as outras de baixo. Vocês vão fazer, tá bom? Aqui, observe o gráfico abaixo. Então, nós temos aqui um gráfico, né? Essa parte verde aqui tá portugueses, aqui laranjado, italiano, aqui azul, espanhóis, aqui cinza, japoneses e aqui alemães, tá? Então, aqui, ó, de acordo com o gráfico apresentado, responda. Qual foi o maior grupo que migrou para o Brasil? Ó, principais grupos de imigrantes no Brasil no ano de 1970. Então, vocês vão pôr aqui, se vocês achar que é os portugueses, vocês colocam, tá? O maior, vocês vão olhar o gráfico aqui e olhar qual o maior número de pessoas que imigraram para o Brasil, certo? E o menor, aí vocês vão colocar também. Qual a diferença entre o grupo de italianos com os alemães? Aí vocês vão ter que fazer uma conta aqui, ó. Italianos menos os alemães. Aí vocês vão achar aqui, tá? Encontro no caça-palavras o nome desses grupos. Certo? Então, deve ser aqui, ó. Portugueses, italianos, japoneses, esses grupos aqui, tá? Alemães, então vocês vão encontrar aqui, ó. Os nomes que estão aqui no gráfico, vocês vão encontrar aqui nesse caça-palavra, tá? Então, a atividade é só essa, uma boa aula. Mandem as atividades para a tia Sônia. Tudo de bom, um beijo.